Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre Físico-Química 1. Nosso assunto de hoje é soluções. Os tópicos a serem abordados são soluções, dispersões de soluções verdadeiras, saturação de soluções e curvas de solubilidade. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de entender a diferença entre soluções verdadeiras, soluções coloidais e suspensões, compreender o conceito de saturação de uma solução, avaliar curvas de solubilidade. Primeiro, vamos entender um pouquinho o que são soluções verdadeiras. Dispersão é quando eu tenho uma pequena quantidade de uma substância que é distribuída numa outra substância em grande quantidade. Essa substância em pequena quantidade nós chamamos de fase dispersa e a substância em grande quantidade chamamos de fase dispersante. Então, por exemplo, nós temos uma dispersão de água e sal. Jogamos um pouquinho de cloreto de sódio numa certa quantidade de água, esse cloreto de sódio dissolve-se totalmente na água, então nós temos o quê? Uma mistura homogênea. Se olharmos para esse recipiente, é uma fase única, sem distinção nenhuma, não é possível observar nenhum cristal, nenhuma partículazinha de sal presente nesse recipiente. Então, nesse caso, é chamada de mistura homogênea. Porém, se pegarmos o mesmo recipiente com água e ao invés de sal colocarmos areia, nesse caso a areia não se dissolve na água, a areia irá se depositar no fundo do recipiente. Nesse caso nós teremos duas fases, a fase líquida da água e a fase sólida, a areia que se depositou no fundo do recipiente. Nesse caso a gente chama isso aí de mistura homogênea. Existe uma classificação para nós sabermos o que são soluções, o que é mistura homogênea, o que são soluções verdadeiras, o que não é solução verdadeira, na seguinte situação. Soluções verdadeiras, o tamanho médio das partículas dispersas no líquido varia entre 0 e 1 nanômetro. O que seria um nanômetro? Vamos imaginar 1 metro dividido por 1 trilhão, ou seja, 10 elevado a 9, é a medida de 1 nanômetro. Então, ou seja, a olho nu, se nós olharmos para esse recipiente, vamos enxergar uma mistura totalmente homogênea, porque nós não somos capazes de enxergar partículas com dimensões aí de 1 nanômetro. Nós temos as chamadas soluções coloidais, quando as partículas dispersas nesse dispersante possuem dimensões entre 1 e 1000 nanômetros. E, finalmente, as suspensões, quando nós temos partículas com tamanho acima de 1000 nanômetros. Então, vamos focar agora o nosso estudo nas soluções verdadeiras. O que é uma solução, então? Uma mistura homogênea formada por duas ou mais substâncias. Então, no caso, nós temos a substância que está em pequena quantidade é chamada de soluto, a substância que está em grande quantidade é chamada de solvente. Nós podemos ter 2, 3, 4, vários solutos dissolvidos em um único solvente. Exceto quando eu falar diferente, vamos considerar sempre como a fase solvente sendo água. Okay? A facilidade de solubilizar uma substância em outra está relacionada diretamente às forças intermoleculares que estão agindo entre essas partículas. Então, no caso da água, as forças intermoleculares que agem quando o solvente é água são as forças devidas às pontes de hidrogênio, as ligações de hidrogênio. Nós vimos na aula de ligações de forças intermoleculares que essas são ligações fortes. Então, por exemplo, água é uma substância polar, porque tem pontes de hidrogênio, tem ligações entre oxigênio e hidrogênio, e etanol também tem uma certa polaridade, porque o etanol possui ligações também entre oxigênio e hidrogênio. Então, se misturarmos um pouco de etanol em água, eles misturam-se perfeitamente, formam uma solução homogênea. Por que acontece isso? Porque os dois são substâncias polares. Se pegarmos o caso de as chamadas substâncias apolares, as forças intermoleculares que atuam entre essas substâncias são ligações fracas chamadas de forças de Van der Waals. Se pegarmos, por exemplo, gasolina e querosene, tanto a gasolina como o querosene são formados basicamente por ligações entre átomos de carbono e de hidrogênio,
Mais para frente veremos nas aulas de Química Orgânica que tanto a gasolina como o querosene fazem parte do grupo dos hidrocarbonetos. Então, como são substâncias apolares, tanto a gasolina como o querosene, se misturarmos os dois, também formam uma mistura homogênea. Então, até a nossa ilustração apresenta a água mais álcool, forma uma solução homogênea, querosene e gasolina também é uma solução homogênea, porém, se misturarmos gasolina e água, não ocorrerá mistura entre os dois, ocorrerá uma separação de fases. Justamente por quê? Porque a água é chamada de solvente polar, tá? E a gasolina é um solvente apolar. Então, como não há as interações, as forças intermoleculares que atuam na gasolina e na água são de natureza diferente, não ocorre interação entre essas fases, por isso nós temos uma mistura heterogênea, ou seja, de duas fases. Um fenômeno que ocorre quando o cloreto de sódio, por exemplo, sal, é dissolvido na água, é o fenômeno chamado de solvatação. O que vai acontecer? Nós vimos que o que é o cloreto de sódio? É a combinação de um cátion de sódio, Na+, com um ânion, cloreto, Cl-. No estado sólido, o sal forma o retículo cristalino, representado aqui na nossa ilustração pelas bolinhas laranjas e verdes. Os íons cloretos são as bolinhas laranjas, os íons de sódio são as bolinhas verdes. Quando esse retículo cristalino é colocado em água, ele se dissolve perfeitamente na água, o que está acontecendo na verdade? Os cátions de sódio, Na+, são atraídos pelo oxigênio da água, ou seja, pelo átomo da água que tem uma tendência maior em ficar com as partículas, com uma carga negativa. Então, podemos verificar aqui na nossa ilustração que os cátions de sódio ficam todos cercados pelos átomos de oxigênio, que têm uma carga parcial negativa. Por outro lado, os ânions de cloreto, que possuem carga negativa, são todos cercados sofrem aproximação do hidrogênio presente nas moléculas de água. Por quê? O hidrogênio tem carga parcial positiva dentro da molécula de água. Então, faz com que esse fenômeno que acontece da água, vamos dizer, cercar as partículas positivas através da sua carga parcial negativa, que são os átomos de oxigênio, e cercar as cargas negativas através dos hidrogênios, é o fenômeno então chamado de solvatação. Okay? Um segundo fenômeno é o chamado dissolução, quando estamos falando de um gás que será dissolvido em uma fase líquida. Então, vamos pegar o exemplo do cloreto de hidrogênio, HCl, quando dissolvido em água, transforma-se no ácido clorídrico. Como é que acontece esse fenômeno chamado de dissolução? Em água, o que vai acontecer? O cloreto de hidrogênio irá liberar íons H+, os cátions íon H+, e os ânions cloreto Cl-. Esses íons H+, serão atraídos pelo oxigênio da água, justamente porque o oxigênio tem a carga parcial negativa. Então forma uma espécie de um complexo chamado hidrônio, que nós representamos por H3O+, ou seja, com a carga positiva, até o momento simplesmente por H+, quando existem cátions de hidrogênio dissolvidos em água, mas na verdade ele está associado a uma molécula de água formando esse íon chamado hidrônio, H3O+. E os ânions de cloreto ficam dispersos, ficam livres pela água. Vamos falar um pouquinho agora sobre saturação de uma solução. Tomando como exemplo o sal, cloreto de sódio e água, se pegarmos uma certa quantidade de água e começarmos a adicionar cloreto de sódio e agitar essa mistura com o objetivo de dissolver o sal na água, nós vamos perceber que nós podemos ir adicionando sal, até um certo momento que não vai adiantar mais a gente agitar, que não ocorre mais solução, começa a aparecer uma fase sólida, um precipitado no recipiente com água. Quando acontece isso, a partir desse ponto, quando aparece o primeiro cristal de sal na solução, costumamos dizer que a solução atingiu o seu ponto de saturação. O ponto de saturação, ele depende do soluto e do solvente, no caso estamos falando disso, o soluto é o cloreto de sódio, o solvente é a água, e depende também da temperatura em que está sendo realizada essa interação
E no caso de dissolução de gases em água, além da temperatura, tem que ser levada em conta a pressão de trabalho. Para podermos avaliar as diferentes condições de solubilidade de diferentes sais em água, existe uma unidade chamada coeficiente de saturação ou grau de solubilidade. Seria o quê? A quantidade necessária de uma substância para saturar uma certa quantidade de solvente em condições padrões de temperatura e pressão. Então, pegando aqui como exemplo para a água a 0 graus Celsius, a solubilidade do cloreto de sódio, NaCl, é de 357 gramas por litro de água. Ou seja, se eu colocar mais do que 357 gramas de cloreto de sódio em água a 0 graus Celsius, vai ocorrer precipitação, né? Ele não vai mais dissolver. Nitrato de prata, a gente pode perceber, a GNO3, tem uma solubilidade bem maior, né? 1220 gramas por litro de água. E o último exemplo, já ao contrário, sulfato de cálcio em água a 0 graus Celsius tem uma solubilidade somente de 2 gramas por litro de água. Ou seja, ele é praticamente quase insolúvel em água. Quando uma substância é totalmente insolúvel na água, dizemos que o seu coeficiente de solubilidade é nulo. Okay? E de acordo com o coeficiente de solubilidade, nós podemos classificar as soluções em 3 maneiras. Quando eu tenho menos soluto dissolvido do que o grau de solubilidade, do que o coeficiente de solubilidade, dizemos que essa solução está insaturada. Então, pegando como exemplo novamente o cloreto de sódio, se o grau de solubilidade dele, o coeficiente de solubilidade é 357 gramas por litro, se eu dissolver, por exemplo, 200 gramas de cloreto de sódio em água, dizemos que essa solução está insaturada. Se eu dissolvo exatamente 357 gramas em 1 litro de água a 0 graus Celsius, dizemos que a solução está saturada. E se colocarmos mais quantidade, por exemplo, 400 gramas de cloreto de sódio em água a 0 graus Celsius, haverá a precipitação de sal nessa solução e, nesse caso, dizemos que a solução está supersaturada, ou seja, ela tem mais sal do que o coeficiente de solubilidade dela permite. Vamos falar um pouquinho agora sobre as curvas de solubilidade. Como falamos anteriormente, dependendo do tipo do soluto e de solvente, nós temos diferentes capacidades de solubilidade e também em função da temperatura. Então, olhando para o gráfico representa para a gente a solubilidade em gramas de uma determinada substância por 100 gramas de água, em função da temperatura. Então, se pegarmos a curva do NaCl, cloreto de sódio, a curva rosa, nós percebemos que o cloreto de sódio tem pouquíssima variação da sua solubilidade em função da temperatura. Tá? Se olharmos a 20, 40, 60, 80, 100 graus Celsius, a solubilidade dele permanece constante. Já a segunda curva, a curva laranja, NH4Cl, o cloreto de amônio, nós podemos perceber que a partir de 50 graus Celsius até 100, a solubilidade vai aumentando suavemente em função da temperatura. O terceiro exemplo, o KNO3, nitrato de potássio, a curva amarela, já é possível perceber como a solubilidade aumenta bastante com o aumento da temperatura. E o quarto exemplo, o NaClO3, o clorato de sódio, também percebemos que existe um aumento bastante considerável da solubilidade dele em função da temperatura. Na grande maioria dos casos, as substâncias aumentam o seu grau de solubilidade em água com o aumento da temperatura. Existem pequenas exceções, mas, via de regra, a solubilidade aumenta com o aumento da temperatura. Falando um pouquinho agora da solubilidade de gases em líquidos, no caso aqui de gases em água, o gráfico mostra para a gente, fixada a pressão, então considerada na condição da pressão de uma atmosfera, nós podemos verificar que a solubilidade tanto do oxigênio como do nitrogênio diminui com o aumento da temperatura, ou seja, é o inverso dos sais. No caso aqui dos gases, a solubilidade deles diminui com o aumento da temperatura. Podemos perceber que o nitrogênio tem uma pequena diminuição na solubilidade com o aumento da temperatura
E o oxigênio tem uma diminuição mais acentuada da solubilidade em função da temperatura. E analisando também a solubilidade do oxigênio e do nitrogênio em água, mas agora fixando a temperatura a uma temperatura de 25 graus Celsius, nós podemos verificar que a solubilidade do nitrogênio e do oxigênio aumentam na água em função do aumento da pressão. Novamente, podemos perceber que o nitrogênio tem uma sensibilidade menor, varia menos, a solubilidade dele aumenta numa proporção menor, e olhando a linha do oxigênio, a linha vermelha, percebemos que existe uma variação maior da solubilidade em função da temperatura. Quiser saber um pouquinho mais, assista ao vídeo Rio Grande do Norte produz 95% do sal. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre soluções. Espero que tenham gostado. Visite nossas redes sociais e até a próxima.